Cristo é suficiente. Por isso, ficamos só com Cristo. E quem tem Cristo não precisa mais nada e mais ninguém. Cristo, nossa suficiência. O tema da carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Carta aos Colossenses no Novo Testamento, na palavra de Deus. Vamos pensar mais além nesta carta, nesta noite, hoje no capítulo 4, verso 16. Colossenses 4, verso 16. Vamos lembrar antes os dois versos que resumem a verdade e o tema desta carta, já mencionado: a suficiência de Cristo. Ele é suficiente por causa de quem Ele é e, de uma forma particular, por causa de quem Ele é na nossa história, na entrada dele à nossa história. Os versos 9 e 10 do capítulo 2 resumem a mensagem de Colossenses, resumem a mensagem da palavra de Deus toda. Vamos juntos ministrar esta porção da palavra em voz alta. Então juntos: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aí está Jesus Cristo, simplesmente toda a plenitude da divindade. Por isso Ele é a autoridade, Ele é a cabeça sobre todo o poder, toda a autoridade, humano, espiritual, seja lá o que existir. E por isso nele então nós temos a plenitude de Deus, o acesso total a Deus. Deus conosco, Jesus Cristo. Antes de irmos ao texto de hoje, verso 16, capítulo 4, quero lembrá-lo, se você não conhece, informá-lo de uma colocação de Jesus Cristo, uma afirmativa de Jesus Cristo que é significativa para a mensagem desta noite, para o texto que vamos ler de Colossenses e nele meditar. Você já ouviu falar que Jesus Cristo foi tentado no deserto? E ali então, antes do seu ministério se iniciar, o maligno vem e tenta Jesus Cristo 3 vezes em 3 facetas da existência. É interessante, se você ler lá em Mateus capítulo 4, o tentador, ao tentar Jesus, cita a palavra de Deus. Mas Jesus responde a uma delas da seguinte forma: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Num dado momento, numa das tentações então, é oferecido a ele a possibilidade, se ele tivesse poder, ou se ele tinha o poder de transformar pedras em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. E aí podemos colocar nessa palavra pão toda a questão material que tanto nos aflige. Se olharmos a chamada pirâmide de Maslow, as primeiras 2 faixas básicas se referem a esse pão aqui. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ele não diz que não é importante, que não precisamos buscar, mas nem só de pão viverá o homem. Mas aí ele coloca: mas de toda, do que realmente o ser humano vive. E de novo, se for me reportar à pirâmide de Maslow, seria aquelas coisas que ele diz que o ser humano busca, mas não encontra, na verdade, a não ser que encontre isso, de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí friso o termo palavra. Melhor ainda a expressão palavra de Deus. Mantenha isso em sua mente. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Indo agora a Colossenses, quero retroceder um pouco também para termos melhor sustentação e entendimento para o verso que vamos focar nesta noite. Retroceder em Colossenses ao capítulo 1, verso 1. Onde então o autor da carta se apresenta, o autor do livro. Verso 1 do capítulo 1 de Colossenses: Paulo, apóstolo
de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Eis o autor. É um apóstolo. Jesus Cristo é quem estabeleceu os apóstolos. Temos a doutrina e o ensino apostólico registrado na Bíblia. A igreja de Jesus Cristo, portanto, é sempre uma igreja apostólica. Ela olha para o ensino dos apóstolos porque é o ensino de Jesus Cristo. Por isso os apóstolos são chamados de fundação da igreja. E Paulo é um apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. E mais, pela vontade de Deus, não a vontade dele. Não a vontade de um grupo, de uma igreja, de uma religião, mas a vontade de Deus. Paulo se tornou apóstolo, sabemos pelo livro de Atos, pela intervenção de Deus na vida dele. Aí está então, Colossenses, uma palavra apostólica, conforme a autoridade de Cristo dado a ele, ou a eles. E se avançarmos um pouquinho mais ainda no capítulo 1, começando ali com o verso 13, ele vai dizer... Primeiro, numa saudação, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. A palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo. E então, indo para o verso 24, ainda no capítulo 1. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dele me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Qual é a responsabilidade do apóstolo? E então, qual a responsabilidade que está diante da igreja? Apresentar plenamente o que? O ensino humano, o que uma igreja formou, não, a palavra de Deus. Não é a palavra que o apóstolo mesmo criou, mas ele recebe de Deus, ele está debaixo de ordens. Somente a palavra. Indo para o capítulo 3 em Colossenses, capítulo 3, aí já então passando toda a argumentação doutrinária. Temos visto uma parte nesses primeiros versos dessa argumentação. Chegamos no capítulo 3, já a aplicação prática, as implicações de andarmos na verdade do Evangelho, em Cristo somente, na obra de Cristo por nós na cruz somente. E aí então entre a prática está a prática da igreja, do culto. No verso 16 do capítulo 13, então ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então toda a prática e interação da igreja, especialmente em devoção e culto, buscando sempre o quê? Que habite ricamente em nós, na igreja, a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E agora então, Colossenses capítulo 4, verso 16. Estamos no finalmente da carta. Aí então, aquelas palavras finais de orientação, de saudação, de despedida, na verdade. E no verso 16, então, uma orientação. Para entendermos melhor essa orientação, vamos recordar o pano de fundo. Paulo está preso em Roma, por volta do ano 61. Foi preso em Jerusalém, encaminhado a Cesareia, porque queriam linchá-lo em Jerusalém. Em Cesareia ele aguarda uns 2 anos, apela para ser julgado
por César, é transportado então da Cesareia, que seria Israel hoje, para Roma, na Itália hoje. E lá ele está preso, uma prisão domiciliar. Encontramos essa prisão no fim do livro de Atos. Ele recebe a visita de Epáfras nessa prisão domiciliar. Epáfras é o pastor da igreja em Colossos, que hoje seria na região da Turquia. E esta cidade fica no vale do rio Lico, onde havia outras cidades também prósperas. E ali estava a cidade também de Laodiceia, que vai ser citado aqui, e também a cidade de Herápolis. Epáfras foi quem pregou o evangelho nessas cidades ali próximas umas das outras, e quem estabeleceu as igrejas então a partir dos convertidos. E Epáfras vai visitar Paulo em Roma. Ele está enfrentando certas dificuldades, particularmente em Colossos, mas também em Laodiceia. Um assédio do pensamento religioso filosófico da cultura, que quer contaminar, minar, transformar o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo, não negar, mas transformar, alterar. E ele vai buscar de Paulo orientação. E o apóstolo Paulo escreve esta carta para firmar a igreja e prepará-la para resistir esta tentação, este ataque da cultura. Muito bem, esta carta vai para então os irmãos colossenses, a igreja de Colossos. E aí Paulo diz então no final da carta, verso 16, capítulo 4, porção da palavra de Deus também. Ouça e abra o seu coração para esta porção. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Mais uma vez, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Alguém disse que um navio, antes de partir para a sua viagem, algumas coisas são fundamentais que sejam estabelecidas. Seria uma loucura um navio fazer qualquer coisa se tudo isso não estivesse em ordem. Primeiramente, o navio precisa ser identificado em termos da engenharia, como ele foi construído, então para o que ele foi construído, o que ele pode suportar, carregar, transportar, a estrutura dele está preparada para a navegação, para enfrentar o mar. Depois, o navio precisa saber de onde está partindo, se é que ele quer chegar a algum lugar. E depois ele precisa saber como navegar através dos mares, ou então será um desastre. E eu estou usando a palavra navio aqui personalizada, porque na verdade tem muito a ver agora com o piloto, como enfrentar os mares, tempestades, etc. E ainda, o navio precisa saber qual é o destino. Então, ter as coordenadas para chegar naquele destino e ser realizado algo útil, eficaz, construtivo. Se qualquer dessas coisas não acontecer, é o desastre, é o fracasso. Há muito que se convencionou comparar a vida humana a um mar, a um oceano, e nós como navios. Uma figura interessante e que faz certo sentido. Mas quando nós olhamos o ser humano, então, como um navio, e a vida e a existência como um oceano, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um monte de navio lançado ao mar, que não sabe de onde veio, não sabe para que existe, o que deve fazer, cumprir, o que pode cumprir, o que não pode.
que não sabe como navegar, como lidar com as ondas, as tempestades, e que muito menos conhece para onde vai chegar finalmente, qual é o destino. E então, depois que se lançam no mar, dizem que ali ficam circulando no mar, tentando entender de onde vieram, tentando entender por que existem, e tentando entender como navegar, e tentando ver se descobre algum destino que justifique. Talvez, ou então vão ficar aqui rodando no oceano até afundar. É mais ou menos assim que está o mundo. Está assim porque o ser humano não tem o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus. O único que pode situar tudo isto em termos da existência humana, e mais especificamente, o ser humano não tem esse conhecimento de Deus, essa direção de Deus que pode então tudo isso organizar, porque o ser humano não conhece a palavra de Deus, não busca a palavra de Deus, não está debaixo da palavra de Deus. E aí então sobra esta loucura de navios no mar, sem as referências e as condições básicas. Mas não é assim o Filho de Deus, não é assim o discípulo de Cristo. Se nós lermos os ensinos dos apóstolos, se nós lermos os chamados pais da igreja, que seriam aquelas lideranças que foi da primeira geração após os apóstolos, a segunda geração após os apóstolos, se lemos os escritos deles, se lemos os apóstolos, nós vamos ouvir falar da suficiência das Escrituras, porque nos apresenta a suficiência de Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, e que através de Cristo então temos o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, que então nos dá todo o subsídio para o sentido da existência. E quando nós chegamos ao movimento da reforma, no século XVI, o que nós encontramos é um grito para resgatar essa verdade. E o primeiro lema da reforma, muito conhecido, era somente as Escrituras. Isto é, se nós não vamos entrar em confusão, não vamos andar em círculo, navegar em círculo, nós precisamos ter um norte muito claro. E o norte é aquilo que está nas Escrituras. Esse foi o grito. Dentro do movimento da reforma surge o movimento dos batistas também, e já no século XVII os batistas colocaram na confissão de fé ali da época que as Escrituras são o padrão perfeito de fé e prática. Isto é, tanto para a nossa crença como para a nossa vivência, a autoridade maior e suficiente está nas Escrituras, que nos aponta para Cristo, a plenitude de toda a divindade. E quando nós conversamos então com aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, dificilmente não vão dizer que a palavra de Deus é a autoridade maior, é a palavra por ser a palavra de Deus, etc. Faço isso com certo resguardo, porque talvez nem isso seja muito claro para isso que é chamado do grande movimento evangélico da atualidade, que está tão distorcido, diluído e raso. Mas um crente formado numa igreja bíblica com um conhecimento, um ensino bíblico, há de reconhecer que a palavra de Deus é realmente o padrão perfeito de fé e prática. Há de dizer somente as Escrituras. Porém, entre afirmar e realmente viver, abraçar isso, há uma distância. E nesta noite nós precisamos pensar seriamente sobre o lugar da palavra de Deus, palavra de Cristo, em nossas vidas, em nossa igreja. Aqui está o apóstolo Paulo, dizendo, depois que esta carta for lida entre vocês,
façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. O que este verso tem para nós? É parte da palavra de Deus. É algo a ser olhado em segundo lugar, ou sem muita importância? Certamente que não. É preservado na palavra de Deus. E não podemos ler isso rapidamente, de forma superficial, e nos desaperceber do que é que Paulo está fazendo com as igrejas ali. E então, precisa fazer conosco aqui nesta noite também. Meu irmão, minha irmã, esta igreja. E você que nos visite, que nesta noite você considere também a mensagem aqui. Construa-se na palavra de Cristo. Construa-se na palavra de Cristo. Onde você está se construindo? Em cima do que você está se construindo? Você, o navio nesta vida, no oceano, está construído em cima do quê? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Qual é a missão? Qual é o propósito? Onde você está se construindo? E aí nós olhamos o nosso mundo à nossa volta. E o que nós encontramos é um caos lamentável. Na expressão de Jesus Cristo, nós encontramos cegos guiando cegos. Mas você não precisa viver assim, essa igreja não precisa viver assim, porque nós, pela graça de Deus, temos a palavra de Deus, e construa-se na palavra de Cristo, é o que de mais importante podemos ouvir em termos de mensagem. Construa-se. Você está se construindo na palavra, você está construindo a sua vida na palavra, você está construindo sua família na palavra, meu irmão. Será que você está? Note bem que neste mundo, onde está todo mundo andando em círculo, navios circulando o mar da vida, são barulhentos e com ímpeto, com poder da comunicação, batem nossos ouvidos, nos convidam para andar em círculo com eles. Que pela misericórdia de Deus isso não aconteça na sua vida, você jamais atenda. Mas que nesta noite a luz da palavra brilhe na sua vida e você realmente com firmeza se construa na palavra de Cristo e somente na palavra de Cristo. Amém? Conheça a palavra então. Tudo começa aí. Conheça a palavra. Palavra de Deus, palavra de Cristo e a palavra apostólica nós podemos olhar como algo único de um bloco só. Nós vamos encontrar desde lá de Deuteronômio as instruções para que o povo de Israel não se desvie da palavra de Deus. Quando Moisés então não entra na terra prometida, transfere o comando para Josué. Lemos no livro de Josué, Deus instruindo Josué na nova liderança, como novo líder, que ele não deve se afastar do livro da palavra de Deus. E assim o Velho Testamento fala muito da palavra de Deus. No livro de Salmos, encontramos o Salmo 19, que fala da revelação de Deus na criação, mas depois a revelação específica de Deus para a nossa instrução na palavra, e o Salmo canta sobre a maravilha da palavra. O maior dos Salmos, o Salmo 119, é todo sobre a palavra de Deus. E ali é que vamos encontrar aquele verso muito conhecido no Salmo 119, verso 105, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra de Deus, já no Velho Testamento, mas quando chegamos no Novo, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando aqui, palavra de Deus, palavra de Cristo, que a palavra que ele tem não é da vontade dele, mas ele recebeu de Deus, é a palavra de Deus. E como apóstolo constituído por Jesus Cristo, não pela vontade dele. Ele é um homem debaixo de ordens. E o que ele passa aquelas igrejas, a igreja de Colossos, Laodiceia, e passa a nós, passa a todo o cristianismo, é o que recebeu do Senhor, como todos os apóstolos tinham que fazer. E o apóstolo Paulo vai afirmar a verdade da palavra, escrevendo a Timóteo
um membro da sua equipe, um auxiliar dele nos seus empreendimentos apostólicos missionários, quando ele escreve a Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, ele diz lá em 2 Timóteo, que ele escreve da sua segunda prisão, não desta prisão quando ele escreve Colossenses, mas ele escreve então na segunda prisão em que ele foi martirizado. Ele escreve a Timóteo no capítulo 3, verso 16, segunda carta, que toda a escritura é inspirada por Deus, sai da boca de Deus, é a expressão literal ali. E Timóteo precisa então atentar para as escrituras, é inspirada por Deus. Pedro, escrevendo a carta às igrejas, no final ele menciona Paulo, dizendo que os escritos de Paulo são escrituras, isto é palavra de Deus também, é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Nós temos então aí o Novo Testamento, a palavra apostólica, a palavra de Deus. E Jesus Cristo nós lemos, apenas para ler um trecho que eu li nesta noite já com vocês, quando ele foi tentado, que nós haveríamos de existir e viver primeiramente através de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O homem há de viver primeiramente, enquanto ser, enquanto existência, através de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é fundamental conhecer a palavra. É preciso conhecer a palavra, porque é a palavra de Deus. E aqui está então a autoridade apostólica, palavra de Deus, dizendo que sobre a palavra, sobre o que foi escrito, façam que também sejam lidas. As igrejas deveriam ler a carta. Depois que esta carta foi lida entre vocês, seja também ela lida na igreja dos Laodicenses. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja é para outra também, então para nós também. A palavra apostólica circulando entre as igrejas. Aliás, ele cita aqui uma carta, uma outra, ele diz, uma carta que ele teria enviado também à igreja de Laodiceia, talvez pelo mesmo portador, que nós não temos na palavra de Deus. Nós não temos na palavra de Deus tudo o que ele escreveu, mas aquilo que foi fundamental para a nossa crença, o Espírito preservou. Alguns argumentam que é a carta de Efésios. Seria uma carta circular para toda a igreja ali na Ásia Menor, onde essas igrejas estavam, também estava Efésio, a cidade de Éfeso. Enfim, a carta apostólica como uma autoridade sobre toda a igreja de Jesus Cristo. É autoridade apostólica porque é palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra, porque não é palavra de homens, é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Conheça a palavra. Agora, para conhecer é preciso estudar, é preciso se dedicar. Conhecimento não vem por osmose. Talvez gostaríamos que fosse assim. Metodologia para se aprender enquanto se dorme. Alguns ousam apresentar tais coisas. Não existe isso. É preciso estudar a palavra para conhecê-la. Por isso nossa igreja não cansa de oferecer oportunidades para crescermos no conhecimento, no entendimento da palavra. E verificamos que todos os nossos encontros, não somente um que é especificamente destinado a isso, que é o Celebra a Palavra, mas todos os nossos encontros, nossos cultos, os encontros dos ministérios, todos sejam ministrações da palavra, mas ministrações fiéis e com entendimento. E aqui o apóstolo Paulo diz o quê? Vocês devem ler, leiam, entre vocês, leiam. E aí precisamos entender esse verbo ler. A igreja no começo adotava as reuniões num formato que vinha da sinagoga, e lá na sinagoga acontece até hoje a leitura da palavra. E ele então está falando deste ler aqui, este ler em voz alta, mesmo porque, aliás, naqueles dias a coisa era bem diferente. Não
Podia se fazer o seguinte: olha, chegou uma carta do apóstolo Paulo a todo mundo, então escaneia aí, manda para o WhatsApp para os membros da igreja. Chegava uma escrita e uma somente, e a igreja se reunia para que a leitura fosse feita para a igreja. E eu venho caminhando aqui já há muitas semanas através de Colossenses. Lá aconteceu, acho que um pouco diferente. Se reuniram e leram do começo ao fim. Escutaram um leitor, o pastor, lendo Colossenses. E ficaram sentados e ouvindo, até que se lesse todo. E talvez deve ter havido uma explicação, uma aplicação daquilo tudo. Não sei quanto tempo passaram ali, mas assim que se deu, assim aconteceu. Aplicavam-se a conhecer a palavra, a estudar a palavra. Você tem dado algum tempo para a palavra na sua vida? A palavra é para você a palavra de Deus. Comparado com coisas de entretenimento e com a palavra, quanto tempo você dá para a palavra, para o estudo da palavra? Você está buscando direção onde? Lá estava a igreja em Colossos, cercada de uma cultura sincretista, que tentava assimilar todo o pensamento filosófico e religioso e colocar tudo num poço só. Claro que fazendo as mudanças, alterações no pensamento para que coadunasse com a visão deles. A visão de uma evolução espiritualista através de esforços humanos, buscas de ensinos esotéricos e gurus e espíritos iluminados. E aí está o nosso mundo hoje, com todos os fundadores de religião. Para onde você está olhando? A igreja precisa olhar para a palavra de Deus, o crente precisa olhar para a palavra de Deus, é luz para o meu caminho. Aí está no nosso mundo as religiões, e Maomé, e Buda, e pessoas da Índia, os gurus que vêm da Índia, e tudo mais por aí. É preciso conhecer a palavra e focar na palavra. Crentes que não estão conhecendo a palavra, igrejas, e aí coloco entre aspas até, é preciso um exame com mais cuidado, cada caso, é um caminho difícil, mas igrejas que nada tem a ver realmente com o conhecer a palavra, não há menor interesse no entendimento realmente da palavra. É preciso conhecer a palavra. A igreja de Cristo é aquela que conhece a palavra e busca a palavra. Nós temos o outro prédio nosso ali, demos o nome de prédio Bereia, porque quando o apóstolo Paulo passa pela cidade de Bereia, segundo a narrativa do livro de Atos, lá é dito que as pessoas de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, que perseguiram Paulo, porque eles, ao ouvirem Paulo, foram conferir nas escrituras. Então ali nascem os crentes bereanos, aqueles que examinam a palavra. Que esta igreja seja conhecida também como uma igreja bereana, uma igreja que busca conhecer a palavra. Estamos ouvindo tanto barulho por aí, é preciso olhar pela palavra. Fico triste quando vejo crentes pondo citações pagãs na mídia social e não percebem o que estão fazendo. E eu fico pensando como estamos rasos. Como estamos rasos. Existe o catolicismo romano na sua ortodoxia, doutrina, e o ponto aqui hoje não é discutir isso, mas eu quero dizer que há este catolicismo oficial, doutrinário. Mas depois, dentro do catolicismo, uma porção de vertentes e gente voando. E aos padres pops aqui no nosso Brasil. Um dia me enviaram uma situação do grande pensador Marcelo. E eu fiquei olhando aquela situação. Humanista. Nada baseada na palavra de Deus. E o crente passando isso para frente. Falta conhecimento da palavra. Estamos rasos. Não queremos a dor de cabeça de conhecer a palavra.
Construa-se na palavra de Cristo, mas não há como você ser construído na palavra de Cristo se você não a conhecer. É preciso conhecer a palavra. Crente em Jesus Cristo não pode ser preguiçoso mental. E lembro, Jesus não nos deixou, melhor ainda, Deus então não nos deixou um vídeo para assistir, e muito menos um videozinho de 3 minutos do YouTube. Nos deixou a palavra. Mesmo porque o visual, o vídeo não é adequado para realmente comunicar verdades, proposições, conceitos da verdade. Conheça a palavra, meu irmão. Conheça a palavra, minha irmã. Você está conhecendo? Construa-se na palavra de Cristo. Quantos crentes sofrendo, quantos crentes não vivendo a plenitude da vida cristã, porque não conhecem a palavra. Enfrentam sofrimentos que não precisam experimentar. Sim, nesse mundo todos nós teremos alguns sofrimentos, mas muitos crentes adicionando sofrimentos porque não conhecem a palavra. Se conhecesse, evitariam uma porção deles, uma porção de passos indevidos, de caminhos errados, de sofrimentos porque não tem um fundamento na sua vida, na sua fé mais firme. É preciso conhecer a palavra. E Deus o torne um amante conhecedor da palavra. Construa-se na palavra de Cristo. Feliz aquele, abençoado aquele que assim está fazendo. Mas então, formate-se pela palavra. É perigoso sermos pessoas que conhecem a palavra apenas. E agora eu vou lembrar vocês, recordando novamente a tentação de Jesus Cristo, antes do seu ministério. Lemos um trecho aqui, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde às 3 tentações que o diabo oferece a ele. Jesus responde citando a palavra. Mas lembre-se que antes dele citar a palavra para responder à tentação, ele ouviu do tentador uma tentação citando a palavra. Então foi uma guerra de palavra ali, de uso da palavra de Deus. O diabo usando a palavra de Deus. Qual a diferença? A diferença é que o diabo conhece a palavra, meu irmão, conhece mais do que você. Muito mais do que você. Ousou citar a palavra para Jesus Cristo. Porém, ele não é formatado pela palavra. Há uma diferença. Há pessoas que... Eu conheci pessoa que conhecia muito a palavra de Deus, mas só porque gostava de fomentar o assunto. Não tinha nenhum quebrantamento em termos de vou ser formado pela palavra que eu conheço. Era apenas um conhecimento pela vaidade do conhecimento, porque gostava do debate. É preciso chegar a esse outro passo, quando não somente eu conheço a palavra, mas eu conheço porque eu quero ser formatado por ela. Você é formatado pela palavra, a sua vida é formatada pela palavra. Ela é o fundamento único. Lâmpada para os meus pés, luz para o caminho. Vivo pela palavra que procede da boca de Deus. Leiam a palavra. É ela o fundamento único para mim. Crentes que conhecem até a palavra, quem sabe, afirmam que a palavra de Deus realmente é luz, é lâmpada. Leem a palavra, mas vivem de acordo com as suas emoções. Um jeito também muito adotado pelo mundo. Viver pelas emoções. Aliás, vivemos dias do homem sentimental. Sentiu vontade, gostou, faça. É proibido proibir, é importante você ser feliz. Deu vontade, faça. É a sua vontade, é o seu desejo, é a sua emoção que você tem que seguir. Outros estão seguindo o eu, egocêntrico. Eu, minha vontade.
Outros dizem que não, é aquilo que a sociedade pensa. O chamado consenso social, o que é a verdade, o que é luz para o meu caminho. Olha, aquilo que a sociedade entendeu, chegar num entendimento comum que é a verdade. E sociedades vão para cá e vão para lá, e dependendo da época que eu viver, e conforme a sociedade me mover, eu também vou para lá, depois eu venho para cá, e o que falou aqui, depois não é mais ali, então não tem problema. Eu vivo uma vida com todas as incoerências possíveis. O consenso social é como um navio andando no oceano sem direção. Tendências, eu vivo pelas tendências, aquilo que a mídia está batendo. Temos o caso, por exemplo, em relação à homossexualidade. Toda hora na mídia, dá a impressão de que no mínimo 50% da população é homossexual pelo volume de debates, discussões que entra também nas séries de televisão e filmes, dá um jeito sempre de entrar o assunto ali. Tendência, eu vivo pela tendência, hoje é essa tendência, vamos lá. Talvez pelo racionalismo, eu acho que a razão humana, sozinha, ela pode encontrar a sua luz e direção. As ciências humanas, então, eu vivo pelas ciências humanas. Estou com algumas dificuldades, eu confio nas ciências humanas, vou buscar um terapeuta, porque ele vai me dizer, então, qual é a luz e qual é a lâmpada para os meus pés. Qual é o seu fundamento? Qual é? Formatar-se pela palavra é ter a convicção que o fundamento único é a palavra de Deus. Sim, vou me deparar com outros conhecimentos, mas eles serão filtrados pelo fundamento primordial, a palavra de Deus. E aí, vou jogar fora tudo aquilo, por mais interessante que seja, por mais forte que seja a tendência, que não se encaixe com o fundamento. É assim que você funciona. É você formatado pela palavra. Mas para tê-la como fundamento, lembre-se sempre, primeiro é necessário conhecê-la. O fundamento, então, ser formatado pela palavra. Para mim, o fundamento é a palavra. Eu vivo pela palavra que procede da boca de Deus. E aí eu aprendo, então, que todo arrazoado meu deve iniciar-se com a palavra. Toda vez que eu preciso lidar com a questão da minha existência, eu retrocedo sempre a palavra e aí eu volto ao problema. Eu não parto do problema, mas eu volto à palavra para então equacionar o meu drama que eu estou vivendo. Meu pensamento, meu razoado é iluminado pela palavra, é fundamentado na palavra. Eu penso biblicamente. E aí eu vou me deparar da seguinte forma, que o meu raciocinar caminha com parâmetros seguros. Parâmetros lúcidos. Meu pensamento não vai para direções de loucuras, de destemperos, não vai para voos malucos, porque a sociedade está gritando, ou porque minhas emoções dizem faça. Eu tenho parâmetros que dão direção para o meu raciocinar. Me reporto, retrocedo a Deus, a palavra de Deus. Então, Cristo, quem Ele é, por que Ele veio, o que Ele fez, quem sou eu em Cristo, a salvação, a transformação que aconteceu na minha vida em Cristo. E então, nessa vida transformada, o que a palavra de Deus diz para mim, como eu devo pensar, como eu devo olhar as situações, as questões. Sou formatado pela palavra. Então não é uma questão só de conhecer a palavra, e nem só de, quem sabe, citar um verso da Bíblia que eu memorizei, ou de versos que eu memorizei. É preciso verificar que o meu pensamento é um pensamento que é formulado pela palavra. Já conheci pessoas que tinham muitos textos da Bíblia memorizados, e isso é bom. Todo crente deve buscar fazer isso. Mas que quando chegavam a certas questões, abandonavam tudo aquilo e iam para o raciocínio totalmente humanista.
Isto é, a partir do ser humano e não a partir da palavra. É preciso ser formatado pela palavra. E se você não for formatado pela palavra, pelo que você vai ser formatado? Alguma coisa vai formatar. A mídia, a televisão, a música, a sociedade. Quem vai lhe formatar? Estão querendo formatar nossas crianças. No quê? Não na palavra. Formate-se pela palavra. Construa-se na palavra de Cristo. E esse formatar na palavra me dá a cosmovisão, um termo técnico, que nos ajuda muito a entender isto. Um termo cunhado, de forma técnica, para explicar isso. Eu tenho uma definição de cosmovisão. Todo ser humano tem. Ele não sabe que ele tem, mas ele tem. E se você conversar com uma pessoa, numa conversa um pouquinho mais, menos superficial, mais real, uma questão aí de um tempo razoável, você já conhece a cosmovisão daquela pessoa. E ela mesma não formulou, não entendeu a formulação, mas tem. E se não é iluminado pela palavra, vai ser muito diferente daquela que o cristão, o discípulo de Cristo deve ter, a igreja de Jesus Cristo tem que ter. A cosmovisão. Estudamos a palavra, e estudando a palavra, conhecendo, sendo formatada por ela, temos essa cosmovisão bíblica, uma cosmovisão da palavra. Há uma discussão longa, livros maravilhosos, escritos por pensadores profundos sobre este assunto, vale a pena conhecer e ler, mas deixe-me colocar de uma forma simples, aliás, uma forma até que eu abordei no meu curso de doutorado, para apresentar de uma forma muito prática. O fato de você acordar de manhã e se dar conta de que está vivo, esse simples fato levanta algumas perguntas básicas e inevitáveis. Queira você enfrentá-las ou não. Você pode sublimá-las, ignorá-las, mas elas existem, estão lá. Você está apenas fazendo como aquele paciente doente que diz: eu não estou doente. Não vejo minha doença, fazer de conta que eu não estou doente. Está lá a doença. Essas perguntas da mesma forma estão lá. A pergunta da origem: de onde eu vim? Qual a minha origem? De início podemos colocar 3 propostas. Uma evolução mecânica, um acidente aí que aconteceu, que ninguém explica. Do nada veio algo. Uma impossibilidade lógica, mas é o que dizem. A outra, uma explicação espiritualista, então, há muito a ser dito nisso aí, mas podemos entrar nessa vertente um pouco, e a gente veio para cá para purgar uma porção de coisas, e quem sabe um dia nos libertar disso aqui. E aí a visão bíblica: sou uma criação especial de Deus que criou esse mundo, esse universo. De onde eu vim? Um parâmetro, primeiro parâmetro que há de me guiar é saber de onde eu vim, minha origem. Mas não somente a origem. Qual é o problema? Qual é o drama do ser humano? Todo mundo sabe que as coisas não estão como deveriam ser. Com o indivíduo, com a sociedade, com o universo. As coisas não estão bem. Nunca estiveram. Há algo de errado. Há algo fora do lugar. Qual é o problema? Central, fundamental da existência humana, do ser humano. Por que todas estas dores? Qual é o problema? Você tem uma porção de alternativas por aí, mas o cristianismo, a palavra de Deus diz muito claro, é o rompimento com Deus, chamado pecado maior. O ser humano não está alinhado com Deus. Outro parâmetro, a questão do problema. Por que esse ser humano tão espetacular mesmo, naquilo que pode fazer, não dá certo? Por quê? E mais, qual é a solução para o problema humano? Se você escutar, o ser humano, ele tem algumas propostas.
Você pode ir das ciências humanas aos misticismos, etc. A palavra de Deus diz que é o reencontro com Deus a solução. E isto é possível somente na mediação de Cristo através da morte substitutiva dele. O reencontro com Deus. Outro parâmetro. Origem, o problema, a solução. E aí então, qual é o propósito da vida? Para que eu vivo? Por que eu corro? Levanto todo dia? Onde é que vai dar isso? Não nada. Qual é o propósito? Talvez existir para sofrer e purgar vidas passadas. Diz a palavra de Deus, não. Nós somos criados com o propósito de glorificar a Deus. E aí é que nós encontramos uma razão de viver. E o significado da vida. Aí está outro parâmetro. A cosmovisão formando-se. E então, a pergunta da ética. Como devo viver? Me comportar? A ética. Qual é? Segundo a vontade de Deus, segundo a cosmovisão da palavra de Deus. Qual é a ética segundo a sociedade? Uma hoje, outra amanhã. E outra depois da manhã. E finalmente, para não ir muito longe, numa cosmovisão, pensando nos parâmetros, qual é o destino? Onde tudo isso vai dar finalmente? Cemitério? Reencarnações? Ou um julgamento, condenação eterna, ou a presença de Deus na salvação em Cristo? Eis a minha cosmovisão segundo a palavra. Sou criado por Deus. O problema meu foi meu rompimento com Deus, como toda a raça humana o fez. A solução está em Jesus Cristo, Deus manifesto em perdão e graça na morte, na cruz por mim. O meu propósito, eu existo para glorificar a Deus, então obedecê-lo nos meus caminhos. E aquilo que eu faço de propósito é um propósito eterno, porque é para Deus. Minha vida então tem significado, há uma razão de ser para eu existir. E então há uma forma correta de me comportar, uma ética, à luz de Deus em Cristo, da minha transformação, minha nova vida, uma vida para o propósito de Deus. Isso dá-me uma ética adequada e perfeita. E o meu destino é a presença e a glória de Deus eterna. Minha cosmovisão, meu parâmetro, como eu penso, como eu existo. E mais, todos os pontos coerentes, nenhum conflita com o outro. Quando você conversa com as pessoas, você começa a perceber a cosmovisão. Ele fala uma coisa de origem, depois ele fala outra de ética, que não bate. Não há coerência. A vida, toda a existência, toda montada, a cosmovisão toda retalhada. Não é assim o crente. Não é assim o discípulo de Cristo, porque ele se constrói na palavra de Cristo. Ele a conhece e ele se formata na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, igreja, construa-se na palavra de Cristo. Você está se construindo na palavra de Cristo? Sim, conheça, formate-se, mas então viva debaixo da palavra. Que este formatar chegue então à prática observável na sua vida. Aí é que então chegamos no círculo total do que é se construir na palavra. Quando então chegamos ao ponto do nosso viver ser um viver que revela que estamos debaixo da palavra. Nossa forma de agir, comportar, ser, aquilo que é observado, aquilo que nasce de mim, emana de mim, formatado pela palavra, se manifesta em atitudes segundo a palavra. Isto é ser construído na palavra de Cristo. Quando pensamos em práticas cristãs, por exemplo, aquilo que é a forma da igreja, hoje em dia se fala tanto em igreja, e eu fico olhando aquilo que chama de igreja e vejo que a maior parte não se encaixa com o que a palavra diz sobre o que a igreja é.
São movimentos que falam de Jesus, talvez até preguem a Jesus Cristo, mas não são igreja. A igreja começa com uma membresia, aqueles que são realmente de Cristo estão na igreja como membros. O que é o pastor? Uma das profissões hoje mais complicadas, se podemos chamar de profissão. Quer dizer para você que é meio agonizante ser identificado como pastor nesses dias. Você do outro lado aí não deve perceber isso. Mas do lado de cá, o negócio é bem complicado, viu? Você chega numa roda, alguém lhe apresenta, esse aqui é pastor. Aí você já o pessoal virando o olho. Chegou mais um. Mas eu dou uma certa razão para o mundo. Porque, aliás, tomaram esse termo, deturparam. E grande parte do que se chama de pastor por aí, eu olho na palavra, não tem nada a ver com ser pastor. Pastor não é um bom falador, nem mesmo um bom falador de Jesus. Isso não é ser pastor. Pastor tem que ser um bom falador, fiel de Jesus Cristo, eu creio que sim. Mas isso dentro de um contexto que não é ser apenas um falador. Não é um mobilizador de massa. Não é ser pastor. E mais, pregação. Pregação daqui, pregação dali. Que não são pregações da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, fica atento. Se você conhece a palavra e você é formatado por ela, você há de ser capaz de filtrar, inclusive pregação. É insuficiente o pregador apenas ler a palavra e depois começar a falar, mas ele lê a palavra, ele dá uma introduzida na palavra. É insuficiente. E mais, mencionar a palavra durante a fala, o chamado sermão, também é insuficiente. Apenas citar aqui e ali. Pode-se fazer uma mensagem nada bíblica citando a Bíblia. Aliás, de novo, o diabo tentou Jesus citando a Bíblia. Mesmo que se refira ao texto lido, é possível que a argumentação toda seja incoerente, não seja fiel à mensagem do texto lido. Está se fazendo um malabarismo bíblico ali. Enviaram para mim a mensagem, um trecho da mensagem de um desses pregadores da igreja de televisão. E ele leu o texto de João, o Evangelho de João, lá quando Jesus tem aquela conversa longa com os discípulos na sua última noite, antes de ser preso. João 16, 23. E Jesus ali diz: eu lhes asseguro que meu Pai vos dará tudo aquilo que pedires em meu nome. Meu irmão, o que aquele pregador fez aquele negócio lá? E ele batia o pé, e batia a mão, e vinha com bravata. Eu rasgo esta Bíblia, se não for verdade isso aqui. Resumindo, você que está querendo esse Lamborghini, é só pedir amanhã, meu irmão. Deixa o dízimo aqui primeiro, tá? Aí, é só olhar o contexto. Jesus, a frase, o contexto que ela está. É só conhecer um pouco mais o Evangelho de João. Conhecer a palavra toda de Deus. Você vai dizer, não é isso que Jesus está falando ali. Cuidado, meu irmão. Citei um caso aqui colorido, verdadeiro, mas muito colorido, mas muitas vezes mais sutil. E crentes na mídia ouvindo isso e aquilo. É uma pregação bíblica. É uma pregação bíblica. Dá trabalho, meu irmão, pregar de verdade a Bíblia. Dá muito trabalho. Posso dizer isso por mim. Para se tratar de forma séria a palavra, porque a palavra é de Deus. Leio muitos livros escritos por homens. Leio muito. Mas quando me aproximo da palavra e para anunciá-la, grande é o peso. Grande é o peso. A responsabilidade de se lançar mão de
todo o conhecimento possível dela, para apresentá-la fielmente e aquilo que ela realmente está dizendo. Práticas cristãs, viver debaixo da palavra. Os meus valores éticos precisam ser aqueles que a palavra diz e não o que o mundo está falando. Minha definição de ser humano é a definição da palavra de Deus. Por isso eu creio na dignidade humana a partir da palavra de Deus, do respeito e consideração, mas segundo a palavra de Deus. Por isso então honestidade, não inveja. O sexo dado ao ser humano por Deus, instruído pela palavra de Deus. Por isso não caminho com o mundo na leviandade, na irresponsabilidade, no descompromisso. Meus valores éticos são formatados pela palavra de Deus, uma nova vida em Cristo. E essa prática então de vida no trabalho, um trabalho diante do Senhor, no mundo conturbado, meio de trabalho injusto, cheio de problemas, mas ali eu tenho consciência que é diante do Senhor que estou trabalhando, para a glória de Deus. Meu matrimônio, meu casamento, é formatado pela palavra de Deus ou pelo que eu vi aqui e ali, meus amigos disseram, aquilo que minhas emoções querem? Quem é que se formata meu matrimônio, minha ideia de matrimônio, minha prática de matrimônio? Viver debaixo da palavra. E então o namoro. Vou para a palavra, não encontro o namoro lá. O que fazer? Fala do matrimônio. E fala bastante. E aí eu começo a perceber que namoro precisa ser iluminado pela palavra sobre o que ela fala sobre o matrimônio. Relacionamento de filhos e pais, a educação de filhos, as finanças, o meu tipo de fala, o que eu falo, práticas de vida, vivendo debaixo da palavra, como eu falo, o que eu falo, reflete essa cosmovisão bíblica, ou eu falo as banalidades que eu escuto na mídia e tal, aquelas colocações todas desconjuntadas daqui para lá. O meu lazer é alinhado com a palavra de Deus. Sim, há um lugar para o lazer na vida do crente, mas há uma forma, prática que é coerente com a palavra. Minha vida com a igreja e o culto, minha prática de culto e igreja, sou formatado e então vivo, pratico conforme a palavra. Leiam esta carta entre vocês, isto é, para que vocês conheçam, sejam formatados, e aí então vocês vivam debaixo da palavra. É a palavra de Deus. E se não for por aí, por onde é que vai ser? Que noite maravilhosa é esta. Nós podemos ouvir a voz do Espírito na mensagem da palavra. E no meio de um mundo tão confuso, mas pelo poder da graça de Deus em Cristo que nos resgata, nos perdoa e traz-nos para Ele, podemos encontrar a vida segundo a vontade de Deus na palavra de Deus, hoje e para sempre. Construa-se na palavra de Cristo, ou então espere o pior. Pela misericórdia de Deus, todos nós possamos construir nossa existência na palavra de Cristo. Vamos orar.